Glória a Deus, quintou para a glória do Senhor, e nós estamos aqui reunidos online, neste culto online, né? Nesta escola bíblica, que é aberta para todos aqueles que amam a palavra e desejam crescer no Senhor. Então, eu louvo a Deus pela sua vida. Um beijo para o povo de Magda, o povo de fora, o povo do Zoom, o povo do YouTube. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Sejam muito bem-vindos. Não esqueça de curtir a aula para ela se tornar relevante. Hoje a gente está cheio de perrengue, porque hoje a aula está sendo gravada pelo celular. Não sei como que está saindo, mas nós vamos fazer essa aula em nome do Senhor, porque começamos novo módulo, começamos Tribunal e as Cortes Celestiais. Antes da gente conversar um pouquinho sobre, vamos orar. Vamos orar e apresentar essa aula, este módulo ao nosso Deus. Pai, muito obrigado pela tua bondade, fidelidade, misericórdia, justiça. Te louvo, Senhor, por me dar vida, saúde, graça, estratégia, sabedoria para chegar até aqui, Senhor. Eu peço que o Senhor envie os teus anjos ministradores sobre nós nesta hora e sobre aqueles que ainda assistirão essa aula. Que nós sejamos revestidos pelo teu Espírito do conhecimento, para que sejamos cheios e que chaves sejam viradas no nosso interior, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, coloquei uma enquete hoje lá para todos vocês, lá deixei nos meus stories, né? Sobre uma perguntinha muito precisa, que foi o que me fez se interessar pelo assunto do tribunal e das cortes celestiais. Alguém nunca ouviu falar sobre? Coloca aí, eu já, eu nunca. Quem já ouviu falar sobre o tribunal e as cortes celestiais? Coloca no chat aí para a gente ver. Não ouvi, eu já ouvi muito pouco. Quem já ouviu falar sobre o tribunal de Deus, não é o tribunal de Cristo. O tribunal de Deus e as cortes celestiais. Tem uma galerinha aqui já. Eu aprendi há pouco tempo, eu confesso que eu estou aprendendo ainda, né? Estou me especializando. Suzane já ouviu? Já ouviu? Já ouviu? Legal. O tribunal e as cortes. Estou com uma compressinha, gente, porque a coisa tá... O ataque tá terrível. Já ouviu? Então, vamos lá. Hoje eu coloquei uma imagem nos meus stories. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. A galera já ouviu falar dos tribunais, né? Muito bom. Permitir. Deixa eu ver se eu consigo. Churururu. Aqui tem de tudo. Aqui nós temos de tudo. Aqui, isso aqui. Em qual ambiente você se sente quando está orando? Quando você vai fazer as suas orações, você sente que você está orando num campo de batalha ou num tribunal? Porque quando você fecha os seus olhos e você começa a falar com o Senhor, você começa a sentir um ambiente, a sentir uma atmosfera. E eu queria que vocês deixassem aí no chat, onde você sente que você está orando? Num campo de batalha, numa guerra ou num tribunal? Pastor, eu me sinto em outro ambiente, nem no campo de batalha e nem no tribunal. Quando você vai orar, o que você sente que está acontecendo? Ah, estou no campo de guerra. A galera está só no campo de guerra. Tem pouquíssima gente aqui no tribunal. Vamos lá.
Onde você sente que você está orando? No tribunal ou no campo de batalha? Tribunal. Na minha enquete que eu coloquei lá, Zilda, você sente que você está orando aonde? Tem algum lugar específico? Ah, eu sinto que eu estou orando numa sala. Que às vezes você fecha o olho, você pode estar no teu quarto. Você se sente numa sala. Ah, eu me sinto num lugar aberto, num lugar livre. Agora eu não sinto nada. Eu nem oro. Beleza. Tem, tem, tem experiência para tudo. Você sente que está aos pés de Jesus, né? Legal. Mas a maioria, eu acredito que se sente no campo de batalha. Vocês acham que isso tem a ver com a vida de oração? Na maioria das vezes, o campo de batalha. Porque nós vamos falar sobre dimensões de oração. O ambiente em que você se sente tem muito a ver com o que verdadeiramente você está. Porque, queridos, nós não entendemos essa proeza, né? Mas, deixa eu te falar uma coisa: quando você está orando, uma atmosfera é criada. Uma atmosfera, ela começa a te envolver. E quando nós oramos, nós não ficamos aqui na terra. Lembra que eu já falei que o nosso espírito não dorme e o nosso corpo está repousando, o nosso espírito ele está em dimensões espirituais. Da mesma forma é na oração. Primeiro código para você entender a batalha da oração. Quando você ora, você não está orando nessa dimensão. Você está entrando em dimensões espirituais. Pastora, mas eu não estou sentindo. Mas a tua boca é um portal que dá acesso a essas dimensões. Então, esquece de achar que quando você está orando, você está no ambiente, você está na terra, você está na tua igreja, você está no teu quarto. Não, você está além, você está em dimensões. Ó, a Gabi falou, às vezes sente como que o céu estivesse de bronze. Oração pesada. Quando o céu está de bronze, você está na terra ou você está na dimensão espiritual? Quando você ora pesada, não flui, parece que ninguém recebe, parece que nada está acontecendo. Essa oração foi acessada pelo. Essa oração chegou no mundo espiritual. Eita, deu um pane aqui de novo. Ai, Senhor. Aí voltou. E aí, o que vocês acham? Estou orando e o céu está de bronze. A oração está pesada. Mesmo assim, eu estou numa dimensão espiritual ou eu estou na terra? Hum? Gabi acha difícil. Está na dimensão? No céu pesado? Existe céu pesado na dimensão? Vai, gente, vamos embora. Vamos pensar, senão eu não vou dar aula hoje, não, se vocês não interagirem. Olha que tem coisa para falar, hein? Como que acontece? Oração tá pesada. A sensação é que a oração não subiu no céu de bronze. A sensação é essa. Mas e a realidade? O céu de bronze. Será que tem essa dimensão? Será que é possível estar nessa dimensão? Depende do dia. Anota aí. Você está nessa dimensão. Sobe, sobe, só que você está na guerra. Por que que você está sentindo? Literalmente, você está em outra dimensão. O teu corpo está sentindo o efeito da tua oração. Aí você começa a entender o que está acontecendo nas regiões espirituais.
Ah, eu estou orando, está pesado o negócio, está fluindo, Deus está atendendo? Tá. Ele está ouvindo? Tá. Está recebendo? Tá. Mas como que está o clima? Por isso que a gente precisa começar a discernir qual é o ambiente que a gente está orando. Eu estou orando no campo de batalha ou eu estou orando no tribunal? Porque tanto o campo de batalha quanto o tribunal são ambientes de oração. Existe diferença nisso? Muitas, muitas e muitas mesmo. Então, você que está orando no campo de batalha, já vou começar você começar a sair desse ambiente. Por quê? Nós precisamos, deixa eu ajeitar, precisamos acessar novas dimensões. Precisamos acessar um novo nível espiritual. Precisamos acessar lugares que ainda nós desconhecemos. Oração escrita, deixa eu ver aqui no chat, que gente, aparece para mim e some. Espera. Oração escrita. Deixa eu ver se eu acho. Aqui onde tu escreveu, que agora. Senhor, por que, Pai, essa luta no dia de hoje? Obrigada, Senhor. Mostrou aqui. Mostrou, mas não tá ainda, gente. Oração escrita, o que a senhora acha? Perfeito. Portanto, a oração escrita, a escrita, ela é uma pronúncia, é uma comunicação, certo? Ah, eu vou escrever minha oração, ok. Só que alguns decretos, eles precisam ser verbalizados. Não se apegue na escrita, porque alguns decretos, para serem operantes, eles precisam de voz. E a voz, ela é uma frequência de som. Lembra, nossa voz propaga, a nossa voz ecoa nas dimensões, então você precisa declarar algumas coisas. Por isso que a oração ela não pode ser apenas escrita, tá? Vamos supor, um mudo, uma pessoa muda de nascença, né? Que não tem a verbalização. Como que o mudo vai orar? Língua de sinais, ó o poder do efeito comportamental, né? Os sinais e a escrita, tá bom? Então, vamos lá. Em qual dimensão nós batalhamos espiritualmente? Existem 3 dimensões para nos aproximar de Deus. Uau, tem um tio que é cego, surdo e mudo. Nossa, ele é o combo, né? Cego, surdo e mudo. Ele não lê. Qual que é o portal dele? Ouvido, tá? Tem uma pessoa que é cega, surda e mudo. O portal dela atuante e operante ao ouvido. E ali, qual que é o problema disso? É o único lugar de ataque dele. Porque o ouvido dele vai funcionar pelos olhos, né? Vai ser a janela da alma dele. Tudo que ele ouvir vai ter muita potência. Oração em pensamento. O pensamento ele pode ser levado, mas mesmo assim, volto a falar, existem orações que tem que ter decretos. Tem que ser verbalizada, tá bom? Então vamos lá. Existem 3 dimensões para nos aproximarmos de Deus em oração. Anota aí. Quais dimensões que você se aproxima de Deus? Acessando Deus como Pai, acessando Deus como amigo e acessando Deus como juiz. Como que acessamos ao Senhor? Ou você chega a Ele como Pai, ou como amigo, ou como juiz.
Então, nós precisamos analisar em qual dimensão nós estamos nos aproximando de Deus. Você está falando com ele como pai, como amigo ou como juiz? São 3 abordagens diferentes. São 3 níveis de fala completamente diferentes. Opa, tem algum microfone aberto. A roupa muito. Entender aquela roupa. Gente, observem os microfones de vocês, que eu não consigo mutar todos, mas... Ai, que saudade do meu computador. Me ajuda, Deus. Deixa eu ver aqui. Ó, então tá aberto o microfone. Ativar mudo. De quem eu tô ativando mudo? Que eu tô vendo, eu tô ativando mudo aqui. Achei. Aí. Então, nós precisamos observar em qual dimensão nós estamos acessando o nosso Deus e falando com Ele, né? Nós vemos algumas passagens que falam sobre isso. Abre lá no livro de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Gente, depois que eu descobri os tribunais e as cortes, meu nível de oração mudou assim drasticamente e comecei a ser respondida com mais rapidez. Por quê? Anota, a tua abordagem vai falar se você é atendido, logo ou não. O resultado da tua oração depende da sua abordagem. Pastora, como que Deus vai me ouvir? Dependendo da sua abordagem. Deixa eu anotar aqui um negócio. O Espírito Santo está falando. Vamos lá, Lucas. Lucas 11, versículo 1. Diz assim, ó. E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também... Deixa eu botar os microfones. Pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo e, se procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe? Se ele, respondendo de dentro, disser-lhe: não me importunes, já que a porta está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a lhe dar para o seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver misto, tudo o que lhe será necessário. Então, Jesus, ele começa a ensinar algumas preciosidades aqui na oração. Vamos comparar lá com Lucas 18. Lucas 11 nós lemos, agora vai para Lucas 18. Lucas 18 fala assim, ó.
E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar. Grifa aí, Lucas 18:1. Oração é um dever. Então, às vezes você fala assim para mim, ó, pastor, eu estou orando, fazendo a tua obrigação. É um dever. Dever, tá? Contou-lhes sobre a parábola de orar sempre, o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Você vê que Jesus, ele começa a mostrar que existem alguns níveis de oração. Acessando a Deus como Pai, acessando a Deus como amigo, e aqui ele compara, né, um acesso ao juiz. Não um juiz iníquo como era, mas um juiz justo. Então, nós começamos a observar que as nossas orações, elas não devem ser concentradas num campo de batalha. Ah, pastor, eu oro só no campo de batalha. Jesus não ensinou esse tipo de oração. Ele ensinou 3 acessos: ao pai, ao amigo e à corte, ao tribunal. Então, é hora, queridos, desse amadurecimento que está chegando até nós, de tudo que temos aprendido das Escrituras, isso começar a ter efeito na nossa vida de oração. Por quê? Como que você vai viver uma vida só no campo de batalha? Você não vai sair nunca do campo de batalha? A sua vida vai ser apenas guerrear contra um inimigo que já está vencido nas regiões celestiais? Pensa comigo. Se nós temos um adversário que se chama Satanás e ele já está vencido, por que que a gente está no campo de batalha 24 horas? Por que que estamos bloqueando o acesso de Deus como Pai, como amigo e como juiz? Por que não acessamos outro método? No mundo espiritual, nós estamos em conflito quando nós oramos. E você começa a entender como isso acontece na oração. Porque na hora que você vai orar, você sente o peso, você sente a guerra. Mas aonde que está acontecendo essa guerra? Na corte ou no campo de batalha? No tribunal que está tendo uma guerra ou é no campo de batalha? Por isso que você precisa saber qual é a dimensão espiritual que você está orando e onde você está orando. Porque se você começar a entender que tem lugares diferentes para você acessar através da tua oração, você sai do campo de batalha e você muda a tua história de oração. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Imagina que você é assaltado. Você conhece o ladrão. Você aborda um policial e esse policial prende esse ladrão. Esse ladrão é preso. Ele vai sair daquela delegacia, ele vai para uma penitenciária e vão analisar judicialmente qual foi o tamanho da infração que esse ladrão cometeu contra a sua vida. Lá, quando eles começam a analisar, dependendo, vai ter um processo, vai ter uma audiência.
tá? E aí, quando começa a ter essa audiência, você não vai ficar brigando com o ladrão. Porque você vai para uma audiência ver a sentença que o ladrão vai receber, porque você sabe que você já é ganhador desta causa. Isso acontece conosco no mundo espiritual. Temos um adversário que já está condenado. Por que que a gente está brigando com ele no campo de batalha? Se podemos ir direto para a audiência, se podemos acessar os tribunais, se podemos mudar o nível de abordagem. Por isso que precisamos conhecer aonde nós estamos. Porque se você conhece aonde você está, que região que você está lutando, você vai mudar a sua abordagem. Você vai mudar aquilo que você vai falar, você vai orar de outra forma. Porque você não vai mais ficar ali tentando pegar o ladrão, ele já está pego. Aí você vai o quê? Aguardar a sentença. Ou reclamar aquilo que é seu de direito. Deixa eu ver aqui, me colocar. Gente, vocês colocam as coisas no chat, eu não consigo ver. Deus me ajuda. De novo. Ai, obrigada. Eu só fico chamando ele hoje. Deixa eu ver aqui. Quando oro com minha mãe pela família, sinto que é campo de batalha. E no final oramos para sair da zona de batalha. Exatamente. Pastor, eu estou orando num campo de batalha. Vai ter oração que vai ser necessário você entrar no campo de batalha, mas você tem que sair de lá. Quer dizer, você começa a orar assim, ó. Senhor, eu estou em guerra. Senhor, eu estou orando pela minha família. Eu estou orando pelos meus. Eu estou. Você entrou. Só que você não sai. Você não se retira daquele lugar. Você não fala assim, Senhor, muito obrigado por me ouvir. Agora eu me retiro espiritualmente desse lugar. Por quê? Por que que tem gente que vive na guerra? Porque está orando no campo de batalha e nunca sai de lá. Teu espírito fica lá, ó, guerra atrás de guerra. O mundo físico é um reflexo do mundo espiritual? Total. É sombra. A Bíblia diz que nós somos a sombra. O mundo é a sombra das coisas espirituais. Tudo que existe, querido, é uma sombra do que já existe no mundo espiritual. Aí nós nos colocamos em guerra, nós não saímos dela. Aí você fica lá, ó, apanhando tudo quanto é lado, nem sabe por que está apanhando, não entende o peso, porque não saiu. Então, está acessando um nível diferente, usamos protocolos diferentes em diferentes lugares. Você não vai falar com um juiz numa audiência da mesma forma que você fala com o teu pai. Sim, é isso aí, Gabi. Sai, se retira do ambiente de guerra e fala, eu me escondo debaixo das asas, no esconderijo do Altíssimo. Porque você precisa ficar invisível para o mundo espiritual. Gente, tem oração que eu vou, tem coisa que eu vou fazer, eu falo, Senhor, eu estou aqui numa guerra. Hoje eu fui orar numa casa, pessoa pediu oração, uma pessoa que não é da igreja, uma pessoa muito católica. E eu cheguei lá, primeira coisa, um altar. Gente, tinha tudo quanto era santo, vela, terço, tudo, tudo. Que eu olhei, eu senti as imagens fixadas assim, ó. Tipo, ela chegou. Aí eu olhei, eu falei assim, você pode me dar uma licencinha, bem, que eu vou fazer uma oração após? Falei que eu tenho medo de você passar mal. Não é que eu queria falar com aqueles demônios lá, dar um recado nos olhos deles. Falei, eu cheguei aqui, porque eu vim destronar vocês. E é o seguinte, vocês vão largar essa mulher
de lado, vocês vão bater em retirada. Vocês vão desalojar dessa casa. Porque eu ainda vou batizar ela nas águas. Falei, olhando para a imagem. Falei, eu vou sair dessa casa aqui, você vai pro abismo. Você não vem me perseguir. E nem perseguir mais essa mulher aqui, não. Porque eu já te vi. Virei as costas, entrei no meu carro, falei, Senhor, me retira do ambiente de guerra. Me torna invisível. Eu e tudo que a mim pertence. Acabou. Porque eu não vou vir com os demônios de lá. Eu sei com quem eu fui chamar briga. Eu fui lá destronar. Só que você não pode entender que toda oração tem que ser a mesma. Por isso, querido, oração não é reza. Oração é conversa. E não tem essa, assim, eu não sei orar. Mas se você tem boca, você sabe falar, você sabe conversar, você sabe falar com Deus, você sabe falar com seu pai, você sabe falar com um amigo, e você sabe como proceder numa audiência. Ao orar no campo de batalha, a abordagem da oração é de um jeito. E se for na corte celestial, a linguagem e a forma de abordar o problema é de outra forma. Ah, mas eu quero falar com Deus Pai. Então, você tem que falar como você fala com teu pai. Tá? Chegamos diante de Deus Pai por nossas próprias necessidades e desejos. Chegamos diante de Deus como amigo pelas necessidades do outro. Você percebe que quando você vai falar com Deus como amigo, você não está pedindo por você. Porque muitas pessoas têm dificuldade de pedir coisas para si mesmo. Por isso que a nossa oração, queridos, a maioria da nossa oração, em tempo, em fala, é oração para os outros. Porque você consegue acessar Deus como amigo. Toda intercessão, eu vou falar disso, Zilda. Toda intercessão que você tem. Senhor, eu oro por fulano que está doente, enfermo, perturbado, maconhado, noia, endemoniado. Eu oro, Senhor, para aquela pessoa. Intercessão. Isso é o quê? Acessando Deus como amigo. Você não está pedindo para você. A Zilda colocou um negócio interessante. Não tive pai presente. Quem não sabe falar com o pai, terreno, tem dificuldade de acessar Deus. Deus Pai. Tem dificuldade de conhecer Deus Pai. Sabe quando que eu descobri isso, queridos? A questão de acessar a Deus como Pai. Quando eu vi que eu tinha uma lacuna não preenchida do meu pai. Porque eu não tive pai presente também. Meu pai viveu muito mal com a minha mãe até os meus 12 anos. E a abordagem com o meu pai terreno era uma abordagem de medo. Qual que era o meu relacionamento com Deus? Por medo. Medo de ir para o inferno, medo do castigo, medo da condenação, medo de não ser atendida. Medo. Quando eu resolvi a questão com o meu pai terreno, quando eu resolvi dentro de mim, e eu entendi que talvez minha abordagem com ele nunca vai conseguir ser mais profunda por causa de relacionamento. Porque, gente, fala assim, ó, eu não tive pai presente, eu vou conseguir acessar a Deus como pai? Sim, quando você fazer de Deus o teu pai. Porque talvez você não vai nunca conseguir ter uma boa abordagem com o teu pai terreno. Tem gente que não teve convivência com o pai terreno porque o pai morreu. Como que você vai conversar com uma pessoa que morreu? Como você vai conversar com uma pessoa que você não convive? Meu pai eu não tenho convivência com ele, só tenho ele. Meu pai eu não tenho convivência, né? Então, quando eu ligo para ele, eu não tenho nem assunto. Porque, queridos, é relacionamento. O que que te dá assunto com uma pessoa? Relacionamento. Mas eu aprendi a fazer de Deus o meu pai.
Como? Entendendo que quando eu acesso ele como pai, ele não vai me condenar, ele vai me orientar, disciplinar, corrigir, abraçar, limpar minhas feridas como pai. Essa é a diferença. Ele vai brincar comigo, ele vai rir das coisas que eu falo, ele vai rir da minha imaturidade. Por isso, queridos, que hoje, sabe, hoje eu tenho um relacionamento com Deus muito peculiar e eu tenho um relacionamento na vida peculiar, sabe? Tem gente que olha para mim e fala assim, você nem parece pastora. Por quê? Porque eu distingui o que é abordagem, sabe? Eu vi como que é para você acessar o coração. E eu aprendi isso na minha vida particular, pessoal, né? Que Deus vai ter horas que vou ter que falar com Deus como pai, só para chorar, para reclamar, falar mal dos outros. Tem hora que eu vou orar, queridos, eu falo mal dos outros para Deus. Porque eu não posso falar, a Bíblia fala que eu não posso falar mal da pessoa para outra pessoa. Mas para ele eu posso, porque ele é meu pai. Eu falo, oi, o senhor não sabe. Senhor, nossa, eu vou contar para o senhor. Eu sei que o senhor sabe, mas eu vou contar. Vou contar na minha versão. E, ó, acabo com a pessoa. Falo cada coisa. Só ele sabe. Tá joia, né? Fica à vontade. Então, nós precisamos entender. Chegamos a Deus, diante de Deus como amigo, pela necessidade do outro. Só que nós chegamos a Deus como juiz quando estamos diante de um adversário. Eita, glória. Gente, quando você entender que você olha assim, você fala, é Satanás, é trono, você não vai mais para o campo de batalha. Você já vai para uma audiência, você já começa a convocar as cortes, você fala, Senhor, cheguei, quero uma audiência, quero convocar as cortes celestiais em meu favor, tenho uma causa para apresentar. Ah, gente, quando você descobre isso, é maravilhoso. Por quê? Você não vai mais ficar fazendo briga de rua com o diabo. Você já vai diante do juiz contra teu adversário. Isso é maravilhoso. O tribunal é um lugar de conflito, porque estamos na frente de um adversário, na apostila saiu aniversário. Por que a gente que sai errado algumas coisas na apostila? Porque é só Deus na minha vida. Então, você põe aí. Estamos na frente de um adversário que busca evitar que se faça a vontade de Deus na nossa vida. Vamos lá. Um trono se levantou contra você. Às vezes três. Você viu que eu falei lá no grupo que é sempre em três. Porque o cão não vem sozinho. Ele vem com os amigos dele. Em Jó mostra os pedidos do tribunal de Deus. Leia o livro de Jó de novo, gente, com outros olhos. Leiam, tá? Aí, os tronos se levantou contra você. Você vai lá no campo de batalha e começa. Fica pesado, fica cansativo, exaustivo. Trono veio. Onde que é o lugar de conflito? Tribunal, porque já estão sentenciados. Eles já estão vencidos, a Bíblia diz. Por que que eles estão se levantando? Por que que esse adversário está se levantando? Para evitar que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Então, o que você tem que fazer? Apresentar a tua causa. Tá aqui, Senhor, ó. Eu quero que a vontade do Senhor se cumpra. Eu quero que a vontade do Senhor aconteça. Vamos lá. 1 Pedro 5,8. Deixa eu ver. 1 Pedro 5,8.
sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Satanás é o nosso adversário. Pode perguntar, Sônia. Pode ligar o microfone, que eu custo digitar Pode, aqui. pode falar. Deixa eu te falar. Essa questão aqui de chegar a Deus como pai, como amigo, como juiz, antes de saber, né, desse procedimento, é nós mesmos que nos chega a Ele, ou seja, como amigo, ou como pai, ou como juiz. Será que depois que a gente tem esse entendimento, é mais fácil o Espírito Santo nos levar a Deus a cada situação? Sim, porque quando você tem o entendimento, o Espírito Santo vai acender aquela luzinha na tua alma, né, na tua mente. Aquela luzinha no teu ser, ó. Fala com o teu pai, fala com o teu amigo, fala com o juiz. E existe o protocolo para entrar no tribunal, tá? Por isso que a gente vai estudar o tribunal num todo, tá bom, gente? Porque fala assim, minha oração como pai, né? Acessando a Deus como pai, é você falar com o teu pai. Acessando a Deus como amigo, é você falar com Deus como amigo. Mas falar com Deus como juiz, você não chega. Vamos imaginar uma audiência. Eu quero uma audiência, mas eu não chego numa audiência lá no fórum de qualquer jeito. Eu tenho que ter o quê? Advogado. Eu tenho que ter testemunha. Eu tenho que ter a causa. Você não pode chegar lá, vamos embora, juiz, de uma audiência. A abordagem é outra. Tem os protocolos. Então, acessar a Deus como juiz, entrar no tribunal e acionar as cortes, existe um protocolo. Pastor, é muito rolo para uma oração. Vai dar resultado. Quando você aprender, você vai entender. Formar o ambiente, ligar o protocolo para acionar as cortes. É forte demais. Então, a palavra aqui que a gente vê lá de Lucas 18, do juiz Inico como um adversário, é a mesma de 1 Pedro 5,8. É aquele que traz uma demanda para nós, é aquele que vem contra nós, é aquele que está ocupando uma posição legal de adversário. Porque às vezes a gente olha o diabo assim, mas será que o diabo tem legalidade? Nós temos que descobrir, nós vamos aprender tudo nisso, nesse módulo agora, tá bom? Vamos lá, Apocalipse 12. Apocalipse 12, do 10 ao 12. Doze, 10 ao 12, diz assim. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder no seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O diabo não tem muito tempo para agir, não. Ele tem pouco tempo para agir. E se ele tem pouco tempo para agir, ele está mais irado do que no início. E aprenda uma coisa, queridos. Quanto mais você conhece, menos tempo o diabo tem, porque você começa a ganhar território.
Você começa a ganhar espaço. Você começa a marcar território e você começa a denunciar o teu adversário diante do tribunal. Você acha que nós é crente à toa? Não, somos crentes, conhecedores da palavra, servos do Altíssimo, para nós produzirmos denúncias e aniquilarmos o nosso inimigo. Por isso que o diabo ele vem com tudo. Porque ele tem uma ira contra nós. O tempo dele está acabando, tá? Satanás é um exímio promotor que formula suas ações para nos acusar diante as nossas ações e palavras que configuram em pecado, transgressão e iniquidade. Então, o que que o diabo faz? Ele vira um super promotor contra a nossa vida para nos acusar. Ele é um acusador. Ele vai nos acusar como? Conforme as nossas ações, conforme as nossas palavras. Então, não adianta falar assim, ai, eu tomo muito cuidado no que eu faço, mas e da tua boca? Você cuida? Porque a tua boca pode ser usada contra você. Se desejamos a vitória no tribunal, precisamos tratar com o acusador, pois é ele quem nos impede de obter a Deus o que quer que tenhamos. Satanás é quem começa a nos impedir de receber de Deus. Por quê? Porque ele nos acusa. Como que nós perdemos as nossas bênçãos? Não é só por causa das nossas fraquezas. Não é porque tem um trono agindo na nossa vida. É porque nós temos um acusador no tribunal celestial. Alguma pergunta sobre esta aula de hoje? Eu não vou me aprofundar muito, por quê? Eu quero ir para outro módulo, eu quero ter slide, eu quero ter meu computador. Estou sofrendo hoje, fica registrado. Mas eu fiz. Alguma pergunta, queridos? Até aqui. Pode abrir o microfone, quiser. O pessoal está tentando entrar, não está conseguindo. Oh, meu Deus, ajude-me. Mais alguma pergunta? O PDF, isso tem, mas eu estou agregando mais algumas coisas. PDF eu sempre agrego um pouco mais. As aulas eu entrego muito mais do que tem no PDF, tá? Mas eu deixo o corpo da nossa aula no PDF, porque tem gente que gosta de anotar. Glória a Deus. Pastora, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Então, tipo assim, essas três situações aí, vamos supor que tem momentos que a gente vai orar, a gente mesmo, tipo assim, eu vou tirar esse tempo para me orar. Aí eu posso escolher, tem vezes que o Espírito Santo vai nos induzir, certo? E a Sim. gente vai ter momento que eu falo assim, hoje eu vou orar então, vou orar a Deus como juiz, né? Aí eu vou trabalhar, né, no meu raciocínio dentro do entendimento, aí eu vou preparar essa situação. Isso, exatamente. E quando Porque eu o quero, vamos conhecimento. supor, pode falar? Pode falar, Sônia. A gente, quando tem conhecimento, a gente vai começar o quê? A discernir a situação. Eu entendi como que é. Peraí, isso daqui preciso que Deus julgue esta causa. Isso aqui é contra um adversário. Então, eu já sei, pelo entendimento, que eu vou ter que acessar os tribunais. Não, eu estou precisando de Deus hoje. Precisando de consolo, estou precisando que me ajuda, eu estou precisando de carinho, eu estou precisando de amor, eu estou precisando de orientação. Você precisa do Pai. Preciso de Deus Pai. Não, hoje eu só quero falar. Hoje eu quero falar, preciso de um conselho, preciso.
Eu preciso orar para o povo, eu preciso. Nossa, minha família está perturbada, eu preciso fazer uma campanha de oração pela minha família. Você precisa falar com um amigo teu, amigo. que Ô, pode pastor, eu só não agir por posso você. misturar. Aqui eu só não posso misturar tudo, é uma coisa de cada vez, né? Tipo assim, começa a orar a Deus que como amigo, depois como pai e juiz. Isso. Eu Tem acho que que ter. amigo e pai ficam muito próximos. O É, amigo e o pai, eles ficam muito, mas o tribunal são coisas específicas. O tribunal, eles são coisas específicas. Sadraque, as orações que eu citei, as orações que eu citei como exemplo, não, tá? Como acessar? Por isso que tem, gente, é Bíblia, apostila e caderno. Vocês anotaram. Porque tem download, gente, que vem e eu vou ensinando conforme o Espírito Santo vai dando graça. Tem coisa que eu vou lembrando, tem coisa que o Espírito Santo fala assim, agora vai, manda ela. Tem coisa que ele fala assim, fala no pet. Mais alguma pergunta? Ah lá, a Suzane falou, não sabia que tinha que se retirar. Sim, porque se a gente. Gente, isso aí eu demorei para aprender também. Como que eu aprendi que a gente tem que se retirar desses lugares? Apanhando. Eu falei para Deus, Senhor, o que está acontecendo? Estou apanhando demais. O cão só me vê. Ele falou, Fia, você entra na guerra, mas você não sai dela? Eu falei, então, né? Que coisa, cara, é verdade. Você foi lá, você chama para briga, você vai, ó, dá bicuda na cara do cão e não para mesmo. Essa parte da visita na casa, explica de novo. Ah, tá, vou explicar. Eu fui visitar uma casa que tinha muitos altares. Gente, mas tinha tanto santo. Pensa, na hora que eu entrei, eu achei. Eu queria falar assim pros cão, ó. Chegou! E eu senti, falando sério, tá? Eu senti eles me olhando, fixou os olhos em mim. Olhou, falou, chegou. Falei, cheguei. Demorei, mas cheguei de semana passada lá na coitada. E aí eu pedi uma licencinha para a mulher. Eu vou orar aqui que você viu um vulto, é? Você pode dar uma licencinha para você não passar mal. Mas não é que eu queria esmurrar o cão. Vou te denunciar. Falei, cheguei, senhor, tô aqui. Falei, vim te destronar, Satanás. Te vi. Você está deixando a mulher dessa casa louca e a filha dela também. Mas eu cheguei. É o seguinte, tem uma janela que eu vou ungir essa janela, você vai sair. Você não vai voltar aqui, não. E tem mais. Além de você não voltar, você não vai me acompanhar, porque eu vou embora para minha casa. Você vai para o abismo. Porque onde que moram os demônios, gente? No abismo. E você vai para o abismo, você tem que mandar ele para uns lugares. Gente, meu celular tá loucão. Põe as mãos, senhor. Ele estava me olhando. Aí eu falei, você vai sair. E você não vai me acompanhar, não, que eu não quero encosto, não. E se você voltar aqui nessa casa, eu vou voltar de novo. Porque eu te vi. Entendeu? Sai, em nome de Jesus. Aí eu ungi os umbrais das portas, ungi a janela. Aí ela falou assim, senti uma coisa ruim. Falei, de buenas. Chorar pra você, que acho que quem tá ruim é a senhora. Aqui a mão na cabeça dela, que eu olho ungido. Falei, vamos embora, vamos orar. Ficou bilu, bilu, teté. A senhora não vai ver mais. A senhora vê, a senhora me liga, mas eu sei que ela não vai ver. Por quê? Eu cheguei lá ciente que eu ia destronar. Aí eu me retirei. Falei, Deus, estou entrando no meu carro, me retiro desse lugar de guerra, amarro eles no abismo em nome de Jesus, porque não é para ninguém me acompanhar, não. Eu já estou com um monte de problema esses dias. Só fartava esses cão agora ficar perseguindo eu e meus filhos. Porque meu sonho estava junto comigo, meu anjinho. Falei, nem eu, nem minha menina. O outro estava na escola, estava indo buscar.
Então, fica lá pro abismo. Aí me retirei do lugar. Porque senão, espiritualmente, eu fico lá. Eu já briguei, eu já expulsei, eu vou ficar lá no campo de batalha? Acabou. Aí eles voltam tudo. E quando volta, volta quando? Mais 7. Não posso, gente. Estou escolhendo minhas guerras. Estou tentando sarar. Pastora, no meu caso, minha família, que é onde eu moro, são católicos. Que bênção. Tem uma imensidão de imagem também. Na tua casa, é? Todo dia tem vontade de quebrar um. É, na casa dela. Pera, deixa eu voltar. Não, não quebra, não. Mas os que eu quebrei no passado deu ruim para mim. Ah lá, você quebrou. Aí, gostei. Sempre tem uma pessoa que sofre para quê? Para ser exemplo. É uma benção. Pastor, eu vi uma imagem. Eu vou quebrar? Vai, pode quebrar. Só que você tem que se retirar do lugar depois. Porque você quebrou no físico e no espiritual. No espiritual, às vezes, você não se retira. Você cata os caquinhos e joga fora o gesso. Beleza. Vocês viram, gente, que aquele Vic Vanilla se converteu, né? Um satanista famoso do TikTok. E ele hoje, inclusive, ele estava quebrando. Gente, o cara era satanista. Meu marido não acredita na conversão dele. Eu falei, mas eu não perco a fé na humanidade, né? Se Deus fez uma obra na minha vida, não pode fazer uma obra na vida do moço, coitado. Aí hoje ele catou uma adepta dele, que também se converteu, porque o povo tá virando crente também, os que seguia ele, né? E eles estavam quebrando as imagens. Eu falei, não. Ele estava com uma marreta e com um taco de beisebol. Adorei, já queria um. Falei, amei, gostei disso. Você não acredita, Graça? Ai, vocês não têm fé na humanidade. Ai, ai, gente, coitado. Eu acredito, eu tô na fé. Na casa dos meus parentes eu já vi voo. Sai de você. O problema, Sadraque, é em você, se tá com a visão espiritual aberta. Pois eu vou falar um negócio de ver voo. Aí o cara quebrou. Aquilo lá tem um peso espiritual. Tá? Ele falou: ah, acho que é gesso. De fato, é gesso. Mas no mundo espiritual, se a pessoa não se retirar, ela toma um pau, cara. Porque o corpo, o espírito dela, porque, ó, corpo, alma e espírito. O corpo nosso tem um corpo, a nossa alma tem um corpo e o nosso espírito tem um corpo. É as dimensões do ser. Vocês querem aprender disso? Eu vou fazer uma live disso. Ah, na live não, porque não tem como eu mostrar slide. Vou fazer uma aula bônus das dimensões do ser, tá? Para explicar o que acontece no corpo do espírito, no corpo da alma e no corpo do corpo. Por que que eu tenho que explicar também por que que acontece? Lembra que eu falei que existe a mutilação espiritual? A mutilação espiritual acontece onde? No espírito, na alma. Tem gente que perde a mão no mundo espiritual. Se ela perde uma mão, o que que é roubado dela? Talento. Entendeu? Então, nós precisamos fazer essa dimensão do ser aí. Nós vamos fazer, em nome de Jesus. Vai ser uma aula bônus. Ó, o Sadraque falou, na casa dos meus parentes eu já vi os vultos. Sim, então a tua visão espiritual, Sadraque, está aberta. Tá? Provavelmente você tem o dom de visão ativo. Pastor, eu vejo vultos. O que que é isso? É ruim? Não, gente, tua visão, teus olhos espirituais estão abertos. Eu também via vulto. Mas o que que eu peço, Senhor? Feche os meus olhos espirituais para a maldade. Me mostra os anjos do céu, os teus anjos, os anjos do Senhor. Por quê? Senão a gente só vê demônio. Hoje eu vejo demônio, mas eu vejo o anjo de Deus também. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu me assustei mais com o anjo de Deus do que com os demônios. Ai, que horror, perdão do Senhor. Mas é sério, gente. Os vultos, acho que os demônios eu já estavam acostumada com a cara deles. Aí uns bichos feios. Mas os de Deus,
Gente, o dia que você pedir para ver anjo, é nesse mote. Cara, eu não fiz o número 2 porque não tinha. Eu tomei um susto, sério mesmo, gente. Eu dei um grito. Eu falei, meu Deus! É, mas a alma foi lá com o anjo e voltou para baixo, até voltar. Assim. O que eu vi, tem vários tipos de anjo, não é tudo um modelo só, viu, Dani? Você não vai achando, gente, que os anjos são de cabelinho loiro com harpa, não. Tô falando o que eu vi. Existem. Tem um nome, gente. As- Tipos de anjo, vários tipos. Porque a gente não é tudo diferente. Deus, gente, Deus é criativo, ele não ia fazer um anjo só no modelo, tá? Miríades de anjos. O que eu vi, quando eu vi, foi um de guerra. O pé dele e a perna, até no joelho dele, pegava na altura da minha casa aqui. Eu só vi o pé. Eu caguei. Ai, meu Deus. E a asa do bicho? Falei, não deixa ele voar, não, senhor. Perto de mim. Em nome do Senhor mesmo. Que eu vou infartar. Sério, gente. Passei mal. Aquele da roda de Ezequiel é muito estranho. Na internet. Mas anjo não é. Gente, anjo não é bonito. Anjo não é pequeno, tá? São. O que eu vi era grande. Grande, grande. Eu assustei. E eu tremia o meu corpo inteirinho. Inteirinho. E como eu vou saber Pastor, se é de Deus ou do capeta? Discernimento do espírito. Pode falar. ô pastor, então, Oi. eu estava aqui observando e pensando, né? A senhora falando do anjo, o anjo era tão grande, né? Hoje você vê que nós, falo nós evangélicos, somos tão frágeis, tão fracos. Você vê, um anjo, se ele é tão grande, imagina a grandeza de Deus. E a gente cai numa Sim. dificuldade muitas vezes tão pequena, nós esquece o tamanho deles e faz a dificuldade nossa maior do que o anjo. Por isso que eu falo, muitas pessoas, eu acho que por falta de intimidade, coloca muitas dificuldades maior porque não sabe o tamanho do Deus que a gente serve. Porque eu penso comigo assim, pelo que a senhora falou, se um anjo é grande, imagina o tamanho de Deus. Porque se a senhora viu uma perna dele, pelo que a senhora falou, e viu as asas, agora imagina o Ah, tamanho do Deus que nós serve. Então, é. por isso que eu falo, nós não tem uma fé muito fraca, fraca demais. Porque eu E vi outra coisa, você estava falando da dimensão do tamanho do anjo. Sabe o que, que nos difere do anjo, que nos torna diferente? A única coisa é o corpo. Nós temos um corpo terreno e eles não. Só isso. Mas espiritualmente, porque ó, você vê que quando a gente morrer, o nosso corpo vai ser transformado. Eu penso que somos maiores do que os anjos. Eu acho. Pode falar, Ed. eu queria já concluir e fazer uma observação. Eu já vi vídeos, né, que a pessoa pegou, tinha acho que era uma Kombi, se eu não estou enganado. Era, mas toda vez antes dele entrar na Kombi, ele ia do lado do passageiro, abria a porta e pedia para Deus entrar. Ele fechava a porta e ia trabalhar. Se eu não estou enganado, eu acho que é uma Kombi. E não deixava ninguém sentar ali. Ali era ele, e no caso dele e da fé dele, Deus. Então, as outras pessoas iam atrás. Aí um dia a Kombi dele foi roubada. Aí falaram que vieram devolver, os bandidos vieram devolver porque tinha alguém dentro da Kombi que perturbaram tanto o ex que eles veio e devolveu a Kombi pro cara. Eu Você acredita acredito. que você acredita nisso? Eu Você fala acredito. que isso é Eu Deus? acredito porque isso daí, ó, a Su colocou aqui, anjo tem forma humana também? Tem. Anjo tem forma humana. O anjo, ele pode se materializar. Eu acredito. Eu acredito. Eu já vi relatos de uma pessoa, um testemunho uma vez de um homem contando, ele foi ser assaltado. E na hora que o assaltante chegou para atirar nele, via ele todo coberto de sangue.
E o cara começou a desesperar, tipo assim, não atirei, como que esse cara tá? O cara andando, ele olhava assim, o que é isso? É o mundo espiritual, é o sangue de Jesus sobre ele. Mas ele não via o anjo do cara, entendeu? Então, eu acredito sim, gente, eu acredito nessas coisas, porque nós conhecemos só uma casquinha minúscula do mundo espiritual. Nós não temos dimensão, né? Então, anjos têm forma humana. Para saber se é de Deus ou do diabo, discernimento de espírito. Mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma, pastora. Já que a senhora tocou no Pode falar. assunto das formas, deixa eu perguntar. Antigamente, quantos anjos apareciam, que tem relatos na Bíblia? Ele parecia, então, como pessoas humanas, né? Porque pelo Sim, imensidão que a senhora falou, que o tamanho deles. sim, como pessoas humanas. E eles comiam e bebiam, né? Morou? Eles comiam, porque você vê que lá em Gênesis, eles chegam para falar com Abraão, chegam três. Três homens, acho que é Gênesis 18. Nós já até debatemos isso aqui nessa aula, numas aulas. E Abraão vai fazer comida para eles comer. Se eles comeu, eles tinham estômago. Se essa comida entrou, essa comida terrena entrou, essa comida tinha que sair, entendeu? Eles se materializaram. Eu tenho comigo que é a Trindade. Deixa eu ver. É Gênesis 18 mesmo, depois vocês leem. Então, se materializa, se transforma, anjo come, tá? Anjo come. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você não sabe se você está descartando um anjo do Senhor. Às vezes chega alguém lá pedindo, medindo tua febre, irmão. Você vai e escracha com o anjo. Aí o anjo fala o quê? Puscão, que está na região celestial. Pega ela. Fui lá, estou mal. Rebenta. Aí você, ó. Ai, é benção. Vamos orar? Vocês não têm mais nada para perguntar. Vamos orar. Semana que vem, de novo, hein? Mas com tudo. Gente, é sério, vocês oram pelas nossas aulas. Deixa eu falar uma coisa muito séria. Eu necessito de intercessão de vocês, porque eu estou sendo muito atacada na minha saúde. Tenho ficado muito debilitada. Hoje, para conseguir dar aula, vocês viram que deu uma pane aqui. Então, gente, não é gasto, colocou o celular. Eu tive que tomar 3 remédios hoje para mim conseguir dar aula. Tá que terrível. Porque eu sei que coisas vão ser liberadas e destravadas. Mas eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, transmito do hospital, mas o Sicão não vai me parar, não. Vamos orar? Então vamos. Eu não sei, hoje não vai ter como nós tirar céu. Porque, ó, deixa eu ver. Vamos orar. Depois a gente vê. Acho que dá sim. Vou tirando prints. Pastora, você ensina tão bem que não gera dúvida. Ai, glória a Deus. É o Senhor usando a minha vida. Pai, eu te agradeço por este momento, te louvo, Pai, por aquilo que tens feito na nossa vida. Eu peço que o Senhor destrave a nossa mente, Pai, para que possamos acessar ao Senhor com facilidade, com excelência, com precisão. Muda, Senhor, o nosso nível espiritual. Muda a nossa abordagem, porque o Senhor é o nosso Pai. Tu és aquele que nos ensina todas as coisas. E como filhos, ó Pai, pedimos, nos ensina a andar nesta dimensão. Que o Senhor trabalhe em cada um de nós, que o Senhor trabalhe em cada vida que está conhecendo mais de Ti,
em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ligue sua câmera, bonita. Vou tirar 2.000 prints.